A missão de nosso Senhor Jesus Cristo é a missão que a igreja assume. E a igreja não é o Padre Márcio, o seu bispo, ou Dom Antônio Vilar, bispo dessa diocese, ou mesmo o Papa, as freiras, o Padre Carlos. A igreja somos todos nós. E ao reconhecer que a igreja somos todos nós, todos passamos a ser o quê? Aqueles que são lembrados da aliança. Se na primeira aliança, Moisés, diante do povo, fez aquele rito que, sacrificando os cordeiros, pegou o seu sangue e aspergiu a todo o povo o sangue, lavando-os do que havia acontecido até ali, e fomentando com Deus esta aliança que veio do próprio Deus por iniciativa dele. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é o ponto máximo, quando Jesus desce ao último degrau da humanidade e mesmo sem pecar assume os nossos pecados, para que justamente este povo de Deus, chamado seu, que não tinha uma marca, traga sobre si uma nova marca, não mais de uma porção de cordeiros imolados, mas do próprio Cordeiro de Deus. Como o próprio João reconhece Jesus, e aqui a gente apresenta na Eucaristia sempre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir então das leituras de hoje, nós começamos a enxergar a necessidade de fato, Deus estar conosco sempre. Por quê? Se Ele fez esse esforço maravilhoso, misericordioso para estar em nós, sentir na nossa pele a experiência que Ele mesmo criou, Ele que não quis apenas saber, porque Ele é onisciente, onipresente, mas quis justamente tomar a nossa pele, sentir os caminhos do nosso coração, como vai dizer o Pascal, as razões que o próprio coração desconhece. Foi para que, lá quando ele em João 20 vai fazer a oração sacerdotal, ele pudesse não apenas marcar cada um de nós com a sua graça, mas de fato nos apresentar na predileção para Deus. Pai, eis aí os teus prediletos. E isso não faz distinção de ser humano, porque no final dos evangelhos é sempre uma característica dizer: ide por todo o mundo e fazei as criaturas filhos, ou seja, levai-as ao batismo, fazei com que elas recebam de mim a graça que elas precisam para estabelecer ao longo da sua vida a conexão que o batismo nos dá, a reconexão com o Pai. Dali em diante, nós pensamos que nós estamos sós, até quando a gente peca. Talvez até uma catequese errada diz que Deus se afasta de nós quando nós pecamos, mas não. Não seria possível existir sem Deus. Se Deus deixar de nos sustentar, a gente cai no abismo do nada, ou seja, deixa de existir. Mas inclusive quando pecamos, a luz de Deus está ligada na nossa consciência, que é justamente o altar em que o Senhor mora e o altar do verdadeiro sacrifício. Quando Ele fala, não quero sacrifícios exteriores, mas quero o sacrifício do vosso coração, é isso que Ele está falando. É a nossa consciência, o altar, justamente deste templo que somos nós, que é o Espírito Santo, que lá sim, o melhor sacrifício é escolher o sim para Deus, é estar com Deus, é ser resoluto nessa resposta de confirmar com as nossas vidas a aliança que Ele fez desde toda a eternidade, mas firmada quando se fez um de nós, morreu na cruz e ressuscitou. Então vejam, se os sinais nos religam a Deus, e até por isso que a religião chama
religare, né, religião, se esses sinais nos ligam a Deus, nós estamos de pé, nós devemos nos levantar para quê? Para testemunhar essa graça que nos salvou. Por isso que é tão importante a experiência comunitária, a experiência de fé e a oração, porque elas se completam numa verdadeira comunhão com o Deus que preferiu existir na pequenez da sua criatura para que a sua criatura se tornasse eterna. Só isso já nos convenceria a tudo. Vejam, na Terra não há uma história similar. Se eu investigar o Zen budismo, o budismo, se eu investigar as outras religiões, todas as matrizes religiosas não colocam a grandeza de Deus que se sujeita à pequenez do homem. Algumas até dizem que Jesus era um espírito evoluído. Não! Jesus para nós é Deus. E Deus que se esvaziou de tudo para estar conosco. Se esvaziou de tudo para estar com o povo da primeira aliança, para, inclusive, trazendo sobre si as marcas da primeira aliança, a religiosidade criada na primeira aliança, pudesse ele, sim, da descendência de Moisés, ser maior que Moisés, da descendência de Davi, ser maior que Davi, ser o nosso Salvador, porque nos tocou, não porque se ausentou de nós e se colocou num trono de glória, não, pelo contrário, se fez humilde. E é por isso que o primeiro eco pascal do ano litúrgico é o eco que fala de Belém. É o eco que mostra a fragilidade de Deus, para que a sua força seja reconhecida por nós, inclusive quando a gente é fraco. Por isso que a gente ouve muito falar: forte é quem perdoa. Porque é difícil a gente perdoar. Esquecer, a gente pode até ter um Alzheimer e esquecer, perdoar não. Eu conheço gente e atendo muitos com doença de Alzheimer, que ao se aproximar de pessoas que sempre odiaram, já não sabem nem quem elas são, mas não conseguem ficar perto delas, se agitam, querem sair. Olha, como o mal, de fato, arraiga de tal forma a nossa existência, que se nós não formos combatentes diários desta maldade que existe intrínseca em nós, o bem que Deus implantou no nosso batismo, de fato, não torna eficaz para construir a santidade em nossa vida ao longo dos anos. Então, nós somos batalhadores. E, de fato, todos os dias, não é que a gente sai para a guerra, mas a gente sai para com leveza, porque muitos de nós traz essa guerra do pecado por causa de um espírito de culpa também, né? Mas não, Jesus não. Jesus está dizendo: eu desci até muito perto de vocês, para que vocês tenham vida. Eu comunguei da vossa carne, para que a vossa carne tenha força de ser, em vez de uma carne que vai para o cemitério, uma carne santificada. Eu comunguei com a vossa consciência para que a vossa consciência fosse iluminada. Eu permiti em que eu fosse tentado. Jesus foi tentado na sua humanidade. Deus não poderia ser tentado. Ele foi tentado na sua humanidade. Nossa Senhora foi tentada na sua humanidade. São José foi tentado na sua humanidade. Qual é a resposta da tentação? O não ao pecado. Mas ele próprio aceitou ser tentado para ser capaz de nos socorrer nas tentações. Eu não consigo reconhecer em nenhuma outra expressão religiosa da face da terra um recado de amor tão bonito, tão intenso, tão verdadeiro, histórico, porque nós não estamos falando de anjos subindo e descendo. Nós estamos falando de Deus se fazendo um de nós e nos marcando com essa luz extraordinária de transformação. Veja, o Evangelho, nós estamos no início do ministério de Jesus, seus primeiros atos.
Jesus acabava de ir ao Jordão. O Evangelho de Marcos, ele é um evangelho breve, ele não se preocupa com a infância de Jesus, como Mateus e como Lucas, por exemplo, que fizeram isso de modo muito sublime. E assim, ele está preocupado com o dia a dia desta caminhada para Cristo em nossa vida. Porque muitas vezes nós esquecemos que, repito, mesmo quando nós caímos em tentação, nós esquecemos que Deus sofreu a tentação como um ser humano. E repito, como diz a palavra, para que pudéssemos ser socorridos, inclusive nesse momento. Então, tudo que a gente vive não está fora do projeto de Deus. Mas tudo que a gente vive forma um elo que, se bem constituído, vai fazer com que a gente conserve cada dia a nossa vida em Deus. E a maneira de conservá-la, sim, é pela fé. Mas uma fé vivida com o desafio da comunhão, ou seja, o desafio de me relacionar com Deus de maneira ordinária, orar sem cessar, todos os momentos da minha vida, e em momentos como esse, extraordinariamente, quando Deus mostra o seu poder e de novo se humilha, não mais para ser um de nós, mas para se fazer presente, corpo, sangue, alma e divindade, na realidade do pão e na realidade do vinho. O que para mim é descer muito mais do que ser um ser humano. É amar e dar uma prova de amor muito mais que a do ser humano. E é esse anúncio que nos levanta. Muitos de nós hoje não acreditam que Jesus pode curar. Eu continuo a acreditar. Porque se a palavra nos apresenta Jesus, o mesmo ontem, hoje e sempre, o que muda é o investimento da nossa fé que nós fazemos diante de Deus. E eu digo sempre, especialmente nas novenas de São José, que nós temos um dia, o 6º dia, que a gente só reza pelos enfermos. E eu já disse aqui, também acho que ainda esse mês, todas as vezes que eu tomo o meu Puran T4, lá de madrugada, 50 mcg, eu agradeço a Deus porque me curou do mal que eu tinha na tireoide. Padre, mas o senhor tem que tomar o remédio todo dia? Mas eu agradeço a Deus por ter R$15 para comprar o remédio. Por Deus ter aberto a inteligência de alguém e me livrado daquele mal. Como já fui testemunha na minha vida, eu conto pouco isso, mas uma doença raríssima, era na minha época pelo menos, aos 11 anos de idade, que só dava em pessoas de muito mais idade, mas era raríssima, e eu fiz uma cirurgia experimental e estou aqui para testemunhar o poder de Deus também extraordinariamente, em que ninguém acreditava. Então todo mundo me encontrou um dia antes da cirurgia, porque não tinha garantia nenhuma, e eu estou aqui. Como a sogra de Pedro se levantou, mas não se levantou para continuar moribunda, não se levantou para continuar no sofá, não se levantou para continuar fechada em si mesmo, ela se levantou para se colocar a serviço, e o batismo é isso. Nós somos levados até a luz e marcados pelo sangue do Cordeiro, o de Deus que tira o pecado do mundo, para, tendo sido livres de todas as nossas culpas, não estaremos mais ligados ao passado, que nos liga à natureza de Adão, mas ao futuro, que pelo batismo já nos torna o rosto de Cristo, parte do seu corpo, e portanto salvos. Nossa grande missão como a sogra de Pedro é levantar. Porque por que eu vou pedir uma cura extraordinária para o Senhor para continuar a mesma vida? Por que eu vou pedir que o Senhor intervenha na minha história e com essas intervenções cure, transforme, converta, se de fato eu vou continuar de braços cruzados diante da missão? Qual é a missão? Sermos portadores dessa boa notícia anunciada.
Mas não só anunciada, vivida. Vivida por quem? Por quem viveu na Galileia, lá no ano 0, no ano do 30? Não. Vivida só pela sogra de Pedro? Muito menos. Vivida só pelos primeiros apóstolos, ou primeiras comunidades cristãs, ou só de quem conheceu Jesus? Não. Se Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, a mesma força que existe dele em nós é a mesma que existiu para os homens e mulheres daquele tempo. E eu creio. E a nossa igreja professa essa fé. Por isso que eu tenho, às vezes, cá uma desconfiança. Talvez a gente não reze de verdade, não peça ao Espírito Santo para Ele nos iluminar, porque a gente não quer que Ele nos ilumine. A gente não quer levantar. A gente não quer mudar de vida. A gente não quer se transformar. Mas no reino de Deus, ou você está de pé, que aliás é a palavra batismo, ou você está de pé ou você está morto. E o reino de Deus não é para os mortos, é para os vivos, que têm vida e desde o batismo, vida abundantemente. Eis aí mais um compromisso para a gente viver esse ano de graça, de misericórdia, como peregrinos da esperança, porque com o cidadão dos santos, como diz São Paulo sempre, é o que nós somos, ou seja, desde o batismo, com os cidadãos do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.